E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque é para um livro que é muito conhecido do leitor adulto, mas que agora teve uma versão para os mais jovens, para a infância e a adolescência. Nós vamos comentar hoje sobre o livro Violetinhas na Janela. É um livro que foi psicografado pelo Espírito Patrícia, mas agora nessa versão infantil está muito legal. E quem está aqui conosco para comentar e falar sobre todo esse projeto é o nosso querido amigo Luiz Ru Rivas. Luiz, seja muito bem-vindo. Falei direito? É isso mesmo, é versão para infância e juventude, não é isso? Isso, é uma adaptação do livro, famoso livro Violetas na Janela, né? E agora é uma versão em formato cartoon. Sim. Né? Todo ele ilustrado, o que permite algumas histórias que estão no livro, né? O Violetas na Janela, sim, famosíssimo famoso, livro. isso. Agora visualizar eles, né? A gente conseguiu transformar o que estava no escrito num formato gráfico, né? Pois é. Mas de onde surgiu essa ideia, Luiz? Eu sempre digo que as suas ideias são muito ótimas, né? Mas de onde surgiu desse livro? Né? Bom, a gente conhecia já o livro Violetas na Janela, né? Que talvez seja o livro psicografado ou dos mais vendidos no mundo, né? Com mais de 2.300.000 exemplares. Né? E viajando por diversos lugares, muitas pessoas me falaram assim, olha, o meu primeiro livro espírita foi Violetas na Janela. Isso que me atraiu para a doutrina espírita, né? Sim. Pessoas perderam parente, porque é um livro que consegue mostrar como é a vida depois da morte, né? A perda de seres queridos, né? De uma forma bem tranquila. Isso, Né? sem muito sofrimento, né? Isso. A gente fala de uma menina, né? Praticamente 19 anos, né? Que ela desencarna, vai no mundo espiritual e conta suas aventuras. Então, ao ouvir isso, e a gente está laborando muito com material infantil para essas novas gerações, pensamos fazer uma versão exatamente para poder atender a essas crianças. E assim, e também já ir preparando, você prepara as crianças e prepara os pais para uma eventual situação parecida, né? Porque você apresenta isso, né? E você consegue ter a ideia das duas dimensões, o mundo espiritual e o mundo material. E ao apresentar assim, desmistifica um pouco o conceito da morte, de uma coisa escura. Pelo contrário, né? Morte é vida. E aí a gente mostra a Patricinha, né? Sim. Se dá para mostrar aqui, né? A Patricinha, né? Como ela acorda no além, né? E vai viver essas experiências. Sim, e isso começa a ser uma situação normal para as crianças, natural. Porque né, Luiz? É natural para as crianças não têm medo da morte. Nós, adultos, é que acho que transmitimos esse medo para as crianças. E você observa nos filmes, já começa a se abordar de uma certa forma uma outra dimensão, né? Tipo Nárnia, né? Atravessa um lugar para outro mundo. E então essa passagem começa a mostrar-se nas historinhas e um livro transformado em formato de cartoon é fantástico. Bárbaro. Né? E a médium que psicografou Violetas na Janela, a Vera Marinzec, né? A Vera Lúcia Marinzec. Ela não teve problema? Você não teve nenhum problema com ela? Ela participou desse projeto? Como que foi? Foi muito legal, porque ao conversar com a Vera, ela consultou com os amigos espirituais, né? E eles, em questão de segundos, deram aprovação. Certo. Então, foi feita a aprovação para a gente fazer a adaptação, porque, embora a base é o livro Violetas na Janela, mas a gente adaptou. Né? Teve que transformar um formato de diálogos em cartoon, né? Com historinhas, né? E resumir, né? Para quase 100 páginas, todas coloridas. Né? Então, o livro que é maior, fazer o trabalho. Uma vez feito ele, a Vera e os parentes, né, da Patrícia, que ainda estão encarnados, né? Sim, analisaram, né? Analisaram, olharam, gostaram muito. Né? A gente teve uma certa liberdade na hora da criação, né, dos personagens. Né? Apenas a Patrícia que é a fiel.
né? Ela era loirinha assim, né? Olhos bem azuis, então a gente foi muito fiel com a personagem. Mas os outros ficaram no campo da licença poética. Então, mas o interessante é que mantém-se a história e o mais legal é que uma vez feito a boneca do livro, né? Sim. A gente apresentou a médium e ela nos comentou que a Patrícia, que desencarnou há uns 30 anos, né? Sim. Ela veio para olhar a boneca, para ela olhar o livro. Para ver se estava tudo certo. Está tudo ok. Né? E não somente que estava tudo certo, sino que ela mesma, Patrícia, veio e fez questão de fazer o prefácio. Muito bom, né? É uma psicografia atual, né? Então, é bárbaro. Acho que eu vou ler. Pode ler, né? vai ler. É lindinho. Ela diz assim: para que todos pudessem usufruir da leitura de Violetas na Janela, produzimos, junto com uma equipe de profissionais da arte, o Violetinhas na Janela. E aqui está um livro lindo feito para você, do meu para o seu, que o menino Jesus esteja sempre presente na sua vida. Um abraço carinhoso de Vera e Patrícia. É isso, né, Luiz? Muito bom, muito bom. Eu acho bárbaro, porque a espiritualidade nos apoiando, eu acho que até mesmo inspirando, né, Luiz? Em algumas situações, eu acho que a partir do momento que você teve a ideia, que você pensou em fazer isso, eu acho que a espiritualidade também aciona algumas coisas. Ou talvez seja o contrário, Ou né? também. Porque, isso. como está escrito aí nesse prefácio, dá-se a entender de que são eles que tinham já previsto, a gente foi apenas um instrumento que permitiu fazer, materializar. Você aceitou o convite, vamos dizer assim. Vamos chamar assim. Vamos falar assim, né? Entrou em sintonia Isso. e a gente captou e propusemos e a coisa fluiu. Que é bom, né? É um tempo muito bom. Eu acho que o tempo é adequado, né, Luiz? O tempo hoje que nós estamos vivendo, esse tempo de transformação, o tempo de reeducação, né? Principalmente porque as crianças de hoje, né? A gente fala, né, da corrupção, dos problemas, a gente tem que semear. Né? Para esses adultos, os adultos do amanhã, né? E a gente precisa dar conteúdos que sejam agradáveis. Porque os meninos estão acostumados a ver Marvel, Disney, né? E se apresenta coisas preto e branco e de qualidade que não é atrativo, eles terminam indo para outro lado. E a gente se queixa, então é melhor, em vez de se queixar, apresentar conteúdos agradáveis. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de Violetinhas na Janela. Até já.